pela quarta vez seguida chegar a essa fase da competição é o Palmeiras aí do Rafael Veiga, e a gente vai mostrar esse jogo a partir das 9h15 da noite aqui na ESPN do Star Plus. Antes, claro, tem todo o nosso pré-jogo para aquele que é Veiga. Estou muito feliz com o que eu venho fazendo. Acho que a equipe desses últimos jogos também cresceu muito. Toda vez que a gente tem um time sólido, que faz bons jogos, é lógico que o individual aparece, né? Então, estou muito feliz. Eu sei que a vantagem que a gente fez é uma vantagem expressiva, grande, né? Não adianta falar que não. Mas eu acho que o compromisso nosso é com a gente mesmo, o que a gente tem que fazer, né? E no nosso limite. E como eu falei, né, antes, contra o Atlético Mineiro também, eu acho que a gente tem que entrar como se não tivesse vantagem nenhuma. A vantagem existe, mas o Veiga não pensa nisso. Palmeiras forte na defesa, das maiores sequências sem sofrer gols com o Abel. Agora em agosto de 23, nossa, já são 5 jogos. Entre fevereiro e março de 22 também 5, em julho de 21, 5. Então essa sequência em andamento, se o Palmeiras não sofrer nenhum gol hoje, vai ser a melhor marca do Abel Ferreira. Então é isso, tem a vantagem, mas o Palmeiras não pensa nela. Aí a Marcela Rafael, o Donan e o Vinícius Nicoletti trouxeram a informação que o Palmeiras não vai poupar ninguém. É uma escolha correta se ela for confirmada mesmo, Marcela e Donan? O que vocês acham? Pois é, Bruno, bom dia de novo para você, para os fãs de esportes, para o pessoal aí no estúdio. Vamos falar sobre isso, sim, sobre essa escolha do Abel Ferreira. E a gente estava conversando sobre isso, eu e o Donan aqui, e a ideia que a gente tem é exatamente essa, pensando na data FIFA. Afinal, serão alguns 15 dias, que são muitos, sem um jogo oficial. E aí pode ser que os jogadores, sim, percam um pouco de ritmo de jogo. E tem ainda o Corinthians no fim de semana. Dá para jogar essas duas partidas, descansar nessa data FIFA e aí nessas duas partidas começar a organizar também substituto do Dudu? Então, é o Abel Ferreira calculando o risco. Tem o risco de perder algum jogador por lesão hoje mais tarde? Tem, como perdeu o Dudu. Mas ele enxerga que o risco maior para a sequência da temporada seria a inatividade. Após o jogo contra o Corinthians, né, muito tempo sem jogo. E é um momento para ele tentar encontrar a solução. Esse é um Dudu que é muito importante ali pelo lado esquerdo, às vezes um pouco mais por dentro ali também como meia. Então ele vai precisar dessa sequência. E tem outra questão também. O Corinthians fez uma viagem, vai voltar, um jogo muito desgastante. Hoje ele pode começar com força máxima, vai dosando, vai administrando, amplia essa vantagem e começa a preservar, começa a rodar o elenco no segundo tempo. Ele vai ter 3 dias de recuperação até o clássico do fim de semana contra o Corinthians. Então, o Abel, mais uma vez, surpreende, mas dá para entender. Eu acho que uma decisão sensata, assim, pensando no restante da temporada, pensando em uma equipe que precisa de ritmo. É o melhor momento, para mim, do Palmeiras. Sim, também acho nessa temporada. Na temporada, acho que está incorporando nessa reta final. Isso é muito importante pensando em Libertadores, isso é muito importante pensando em Campeonato Brasileiro. Os amigos acabaram de mostrar. Se o Palmeiras não sofrer gols hoje mais tarde contra o Deportivo Pereira, né, vai ser o 6º jogo seguido sem sofrer gols, né, com a defesa não sendo vazada. Isso é recorde, desde que o Abel Ferreira assumiu. Então dá para entender, sim, ele querendo dar uma sequência maior para essa equipe ideal do Palmeiras. Pois é, e aí também se justifica todos os elogios que o Abel Ferreira tem feito, não só ao Gustavo Gomes, né, o zagueiro, que é muito importante para esse Palmeiras, mas toda a equipe, e aí ele citou o Rafael Veiga e o Gustavo Gomes com um pouco mais de afinco na última partida contra o Vasco. Você colocaria quem no lugar do Dudu, que está fora? Você entraria com o John ou com o Breno Lopes para a partida de hoje? E eu imagino que a partida que o jogador que ele colocar hoje nessa partida já vai ser mais ou menos o que ele está pensando para o restante da temporada também, como titular, não? Marcelo, eu até acho que assim, a longo prazo não vai ter o substituto ideal, porque esse Palmeiras é muito rico taticamente. Em algumas oportunidades, por exemplo, ele pode botar o Rony pelo lado esquerdo, o Flaco Lopes na frente, ou o próprio Endrick, que eu tenho expectativa que jogue hoje aqui. Mas para começar hoje, eu acho que teria que ser o John. Acho que o John tem tido uma sequência aí com o Abel Ferreira, é um jogador que ele confia bastante nessa evolução.
Tá bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Endrick também está de volta, a equipe depois de cumprir suspensão na primeira partida e pode ser uma oportunidade também para dar mais minutos para o garoto. E Bruno, a gente volta aí para o estúdio, querendo saber também a opinião de vocês em relação a isso. É um time titular que o técnico Abel Ferreira deve colocar na partida de hoje? Já tem um 4-0, é um adversário sim um pouco mais fraco, todo mundo já contando com essa classificação para a semifinal e também queria que vocês dessem a opinião sobre o substituto do Dudu. Voltamos com vocês. O que vocês acham? Porque vale lembrar, os dois estão destacando que é um bom momento do Palmeiras. Os momentos de baixa do Palmeiras na temporada aconteceram exatamente depois de datas FIFA. Isso aconteceu no primeiro semestre, quando ele perde para o Água Santa, e agora, recentemente, quando viveu aquele período também de baixa. Parece que o Palmeiras se alimenta dessa sequência assim, de um jogo atrás do outro. Olha, pois é, tem essa questão. Eu entendo como os companheiros colocaram a decisão do Abel. Lógico que passa muito pelo departamento de fisiologia também, para dar a segurança que não respaldo, há né? o respaldo para não ter o risco tão grande. Então eu entendo, mas eu pessoalmente discordo. Eu pouparia uma parte do time, não iria com o time reserva, mas mesclaria. Tudo bem, tem a data FIFA de descanso, mas o Veiga está convocado, então ele não vai ter descanso, ele vai estar em data FIFA. Então, assim, o Palmeiras a gente já viu o quanto que, concordo que está no melhor momento da temporada, mas o impacto da saída de alguns titulares, isso acaba impactando muito no jogo do Palmeiras. Então, eu mesclaria assim, quando o Veiga fala que a gente vai entrar em campo como não se tivesse vantagem, eu não duvido. Justamente por isso eu acho que um time mesclado vai conseguir o suficiente para não correr nenhum risco diante do Pereira, mas a vantagem tem que ser levada em consideração na hora de você pensar na escalação, ainda mais como você tem um clássico contra o Corinthians, no momento que o Palmeiras, não tá, o Botafogo está com uma vantagem enorme, mas o Palmeiras se permite sonhar na atual conjuntura, justamente por estar vivendo o melhor momento da temporada. Então, assim, eu entendo pelo Abel a questão do quanto que ele conhece o time, certamente não é uma decisão precipitada, colocando alguém em risco, é calculado, mas ainda assim, considerando um cenário muito confortável, eu mesclaria. Eles têm uma conta, Mari, de 4 dias. O Abel já falou que não é o ideal, mas não é um problema. O problema é quando o time joga na quarta e no sábado, né? Ou na quinta e no domingo. Aí é um problema, mas de quarta para domingo eles não calculam como um problema. Eu tô com o Dom, que esse time do Abel, ele não sabe administrar vontade e rotação. Então, independentemente do adversário, do placar e de quem entra para disputar e para colocar ali em prática tudo que eles fazem, né? Durante todo esse tempo de trabalho. Então, acho sim que deveria poupar e a gente já consegue ver algumas coisas assim, não que a gente questiona, mas a gente já vê possibilidades de time barra reserva e titular, lateral direita, Marcos Rocha, Mike, tá tudo bem ali, Richard Rios entrando, Gabriel Menino, né, que não jogou, enfim, mas eu acho que dá para poupar um pouquinho. A questão é realmente, né, Marcelo, o substituto do Dudu que vocês falavam, você falou do Endrick, que é uma opção, e as outras, né? O que é que mexe na característica do Palmeiras com esses 3 caras, Endrick, John e o Breno Lopes? Pois é, vou falar com o Donan sobre isso também. O Endrick, ele estava fora, então ele deve mesmo dar esses minutos. A torcida pede muito mais minutos para o Endrick também. A gente conhece o Abel Ferreira, a gente sabe que depois que as coisas estão um pouco mais tranquilas numa partida, ele consegue também administrar isso com o seu torcedor. E o Abel tá nesse momento, né? Só um detalhe, a gente está vendo aqui os últimos momentos aí de organizar o gramado. Gramado perfeito, tá, Bruno Vicário? Um pouquinho mais cedo a gente estava aqui, irrigação também já estava sendo feita aqui no gramado, mas está aqui, ó, bonito que só para a partida das 9h30 da noite. Gramado não é problema aqui no Allianz Parque. Mas e aí, Donan, como é que você vê a característica da equipe quando o John entra no lugar do Dudu? Como que fica o time quando o Breno Lopes entra? E muda muito do menino para o Richard Rios? Eu acho que modifica um pouco. O Richard Rios é um jogador com muita força, um jogador que tem habilidade, né, que tenta chegar ali à frente. Eu vejo o menino com uma capacidade maior de articulação, né, de circulação ali. Tem um bom passe, o Gabriel Menino é um jogador muito importante, sai mais, né? O Zé Rafael tem ido muito bem como primeiro homem de meio campo. O John, eu vejo uma característica maior de meia. Ele era meia na base, então pode ser um cara importante para aquele movimento do cara que vem da esquerda para dentro.
quando faz esse movimento, o Piquerez é o cara mais aberto, né? Que tá atacando bastante, tá com muita liberdade para subir nessa parte ofensiva e evoluiu muito o uruguaio nesse sentido. O Breno Lopes é mais atacante. Entrou bem no domingo, ele que sofre a falta, né, no golaço do Rafael Veiga, e é um cara também que contribui muito na marcação, nessa recomposição necessária, nesse balanço defensivo. São características diferentes. Importante a gente lembrar, em algumas oportunidades, quando o Abel não teve o Dudu para a saída de um Palmeiras ideal, ele colocou o John. Quando ele costuma substituir o Dudu, em várias oportunidades ele bota o Breno Lopes, ainda mais se o Palmeiras estiver vencendo o jogo. Então eu acho que ele pode entrar com o John hoje para dar uma característica mais semelhante e não modificar tanto um sistema de jogo que tem dado, né, muito certo. Eu fico na expectativa, Marcelo, do Endrick ganhar minutos hoje. Sim. Né, porque é um jogador que não entrou contra o Vasco, acho que é uma partida propícia para ele ser desenvolvido, né, para ele entrar bem, como entrou bem aqui contra o Barcelona de Guayaquil. Tem uma coisa também muito interessante das entrevistas do Abel Ferreira, a gente sai pescando coisas do Abel Ferreira, né? E a gente já vai devolver para vocês, tá? Mas é quando ele fala assim, olha, ele não fala maltrato, eu não sei exatamente a palavra que ele usa sobre o Breno. Por isso que eu pensei que ele poderia também utilizar o Breno. Ele fala que utiliza menos um jogador que é muito importante. E aí ele fala, o Breno tem 4 gols e 4 assistências. É muita coisa para um jogador que tem poucos minutos, né? É um cara importante dentro do elenco. Todo mundo vai ser, né, coletivo. Esse é o segredo do Palmeiras, né? O Palmeiras sempre muito focado, mesmo com 4-0 hoje, deve vir com força máxima para respeitar o adversário, para sacramentar essa classificação para mais uma semifinal, né? Então, é histórico o que o Abel Ferreira tá fazendo nesse Palmeiras. Já vi que você iria com o John, né? Bruno Vicari, faça a sua escolha. Endrick. E aí o Rony pro lado? Não, o Endrick pode jogar de lado. Jogava de lado na base também. Tá bom. Então testaria isso. Acho que não. Jogou bem contra o Corinthians assim, né? Acho que não. Então, tá vendo? Tá bom. Opções acho que não aí seria essa escolha sair de cara, não. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Tá aí a Marcela, o Donan, destacando também aí, então, o gramado do Allianz Parque. Já brilhei muito. Fala, família palmeirense. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Jornal Espanhol vê situação preocupante para Endrick no Palmeiras. Não conta com a confiança de Eibar Ferreira. No último domingo, 27, o atacante Endrick não entrou em campo mais uma vez pelo Palmeiras. Ele até foi chamado para ingressar pelo técnico Eibar Ferreira, mas acabou retornando ao banco depois que o Rafael Veiga marcou de falta na vitória por 1-0 sobre o Vasco, o que fez o treinador português desistir da alteração. E, como já virou hábito, o jornal Espanhol mostrou preocupação com a situação do jovem atleta alviverde, que vai se tornar jogador do Real Madrid no meio do ano que vem, quando completar 18 anos. Não está sendo o verão de Endrick, apesar do Palmeiras atravessar bom momento. Com 4 vitórias nas últimas 4 partidas, o futuro atacante do Real Madrid não é responsável por nada disso. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.